Bom dia a todos vocês, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Eu estou passando apenas para dar um bom dia, que hoje nós vamos continuar o vídeo de ontem, que é sobre a nova versão do teste relâmpago. A nova versão é porque em pessoa eu estou aparecendo para explicar as respostas. E também espero que dessa forma, quem está chegando agora, não assistiu os vídeos, eles também vão participar das explicações e começar a se engajar nesse processo que a história sobre o povo de Deus, ela tem uma sequência. No Antigo Testamento, ela vem crescendo até a chegada de Jesus. E daí, no Novo Testamento, nós estamos estudando a parte de Atos e agora sobre a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o último apóstolo chamado pelo próprio Jesus. E curiosamente, depois que Jesus já tinha subido de volta para o Pai, ele voltou para fazer de Paulo um apóstolo. Ele chamou Paulo de uma maneira muito particular. Nós todos conhecemos a história de Paulo. Mas o apóstolo Paulo foi o último e também foi o apóstolo que teve o seu ministério mais difícil. Por quê? Porque ele foi pregar para os seus inimigos. Nós vimos isso num vídeo passado. Sim, para eles, os judeus, o apóstolo Paulo negou a religião deles, que era baseada na lei do Torá, ou seja, o Pentateuco. Então, para eles, o apóstolo Paulo era um traidor. E aí, quando o apóstolo Paulo aceitou Jesus como seu Salvador, Jesus o manda de volta para pregar para os seus inimigos. E veja que foi algo muito difícil para o apóstolo Paulo, porque em muitas cidades em que ele chegava, em que era predominante a presença dos judeus, o que acontecia? Eles normalmente apedrejavam o apóstolo Paulo, expulsavam ele dali. Teve lugares que o apóstolo Paulo saiu tão machucado que ele teve que parar por uns dias para refazer, para recomeçar o seu ministério. Então vamos às questões e depois eu voltarei com as explicações. Vamos à questão número 8. Os homens ouviram o que Jesus dizia a Paulo na entrada de Damasco. Por que não participaram de todo o milagre como Paulo? Aí vem a leitura para vocês verem. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viam ninguém. Atos 9, versículo 7. Aí eu estou perguntando, a opção número 1. Eles participaram porque ouviram o que Jesus disse. 2. Eles testemunharam tudo, mas o espanto mudou a conexão deles. 3. Eles não prestaram atenção no que Jesus dizia. Então vamos ao nosso tempo para você pensar bem e escolher a sua opção mentalmente. A resposta correta é a 2. Eles testemunharam tudo, mas o espanto mudou a conexão deles. Veja que durante todo o tempo a gente tem a palavra de Deus na Bíblia. A gente lê, relê, mas veja que
Depende da nossa conexão com Deus para a gente ver o que realmente, entender o que Ele realmente está falando, ou a gente simplesmente passa batido e faz a nossa interpretação. Um exemplo disso é que, naquela época, os judeus e os fariseus, eles estavam lá na presença de Jesus. Eles seguiam Jesus para todo lugar que Jesus ia, ou querendo prender, ou querendo condenar. Mas eles, apesar de estarem com Jesus, de serem testemunha ocular de tudo que Jesus estava realizando, todos os milagres, toda a fala de Jesus, eles ainda negaram Jesus. Por quê? Porque isso vem de encontro ao seu eu pessoal, à sua fé. Eles defendiam a lei do Torá cegamente, era uma fé cega, a ponto de não ver aquilo que Jesus estava fazendo, a ponto de não reconhecer as próprias profecias do Antigo Testamento, dizendo e explicando quem era o Messias e como ele viria. E veio, mas eles não reconheceram Jesus como esse Messias. Só para ilustrar, vou ler para vocês Mateus 12, 24. No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram: ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus estava ali realizando um milagre maravilhoso na frente deles, mas porque eles não criam em Jesus, eles estavam acusando Jesus de estar trabalhando com o Satanás ali para realizar milagre. Veja o que a fé cega, a falta de conhecimento faz com uma pessoa. Questão número 9. Qual foi a reação de Pedro quando Cornélio prostrou-se diante dele? 1. Ele pediu que não fizesse isso porque ele era um homem comum. 2. Pedro abençoou Cornélio. Ou 3. Pedro orou ao Senhor. Escolha apenas uma opção. Vamos ao nosso tempo para pensar. A resposta correta é a número 1. Ele pediu que não fizesse isso porque ele era um homem comum. Mas Pedro o levantou e disse: fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Atos 10, versículo 26. O que havia acontecido é que Cornélio havia tido um sonho e soube que Pedro estava na região. Então ele mandou chamar Pedro. Quando Pedro chegou lá, ele se prostrou diante de Pedro, como era costume da época. Ele achava que Pedro tinha poderes ou algo assim. Mas Pedro não aceitou isso, porque tudo o que ele realizava era em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que ele, por ele mesmo, não tinha nenhum poder de realizar nada. Vamos à 10ª questão. Por que você pensa que Jesus deu a ordem? Levante-se, Pedro, mate e coma. A Pedro por 3 vezes. Número 1. Porque Pedro teria dificuldade de entender a ordem. Número 2. Porque Pedro anteriormente o negou 3 vezes por dúvida e medo. 3. Porque Jesus queria mostrar a Pedro que a ordem era importante. Agora vamos ao intervalo para você pensar e escolher apenas uma opção.
A resposta correta é 2, porque Pedro anteriormente o negou 3 vezes por dúvida ou medo. Então, para a gente entender essa questão, a gente tem que pensar naquilo que Pedro acreditava a vida toda. Ele acreditava que comer a carne dos animais, matar para comer, os animais nesse caso seriam impuros e ele não comeria esse tipo de carne. Mas Jesus ainda não tinha dado esse ensinamento. Jesus iria passar esse ensinamento agora. E era também o que os judeus acreditavam e a maioria dos gentios acreditavam nisso. Isso também está relacionado pelo fato de que Pedro tinha certa dificuldade para entender aquilo que Jesus queria, para renunciar a si mesmo. Ele tinha medo. Veja que Pedro o negou a Jesus por 3 vezes. E também em certa ocasião, Jesus perguntou para Pedro 3 vezes: você me ama? Pela 3ª vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela 3ª vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimente minhas ovelhas. Questão 11. Por que os discípulos judeus ficaram admirados que o Espírito Santo havia descido sobre os gentios? Aí escolha uma opção. 1. Porque o Espírito Santo havia descido apenas sobre os apóstolos. 2. Porque o Espírito Santo estava fazendo algo inaceitável para eles. Ou 3, porque o Espírito Santo estava capacitando os gentios da mesma forma que capacitou os judeus. Agora vamos dar o tempinho para vocês escolherem apenas uma opção. A resposta correta é 3, porque o Espírito Santo estava capacitando os gentios da mesma forma que capacitou os judeus. É porque naquela época, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, eles eram judeus. Então, eles acharam que o Espírito Santo estava capacitando a eles tão somente para pregar o Evangelho. Mas quando Pedro estava falando na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre eles. E o povo que estava lá na casa de Cornélio, eles eram gentios. Então, os apóstolos judeus que estavam ali com Pedro ficaram muito admirados sobre isso. Vou ler para vocês Romanos 8,30, que diz: depois de predestiná-lo, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Significa que depois desse momento, todas as pessoas estariam capacitadas a receber a ajuda do Espírito Santo. Já não havia divisão nas igrejas. Tanto os judeus quanto os gentios, eles poderiam estar conectados com Deus. Agora, só um esclarecimento. O Espírito Santo, ele está à disposição não de todo o mundo, mas daquelas pessoas que creem realmente em Jesus Cristo. As pessoas que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, não da boca para fora, mas aceitaram de corpo e alma através do Espírito. E essa aceitação é visível porque a pessoa se transforma e passa a viver na santidade, a pessoa rejeita o pecado.
Questão 12. Herodes matou Tiago e depois Pedro escapou da prisão. O que ele fez sobre isso? Número 1, capturou Pedro de volta. Número 2, ele mandou matar Pedro. Número 3, ele mandou matar os 4 esquadrões que guardavam o presídio. Ok? Pensem um pouquinho, depois eu volto com os comentários. A resposta correta é 3. Ele mandou matar os 4 esquadrões que guardavam o presídio. E para a gente ver o evangelho sobre isso, está escrito em Atos 12, 19. Não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas e mandou executá-los. Questão 13. Qual foi o assunto dos capítulos 13 e 14? Número 1, a primeira viagem apostólica de Paulo. Número 2, a segunda viagem apostólica de Paulo. Vou dar um tempo para vocês, escolham uma opção. A resposta correta é 1, a primeira viagem apostólica. Nós vimos que o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem apostólica, no capítulo 13, está falando que ele partiu de Antioquia, Chipre, Salamina e Pafos, depois Perga e Panfilho, depois Antioquia e Pisídia, Icônio, Lacônia, Listra e Derbe, já no capítulo 14, e daí retornando por Listra, Icônio, Antioquia e Pisídia, Panfilha, Perga, Atália, e reportando a Antioquia. Aí termina o capítulo 14. Questão 14. Por que o apóstolo Paulo usa várias citações do Antigo Testamento em suas pregações? Número 1, porque ele não conhecia as pregações de Jesus. Número 2, porque os ouvintes conheciam muito bem o Antigo Testamento. E número 3, porque ele pregava para um povo pagão. Agora vamos ao tempo e você pense e escolha apenas uma opção. Paulo pregava primeiro aos judeus e depois aos gentios. Os judeus, eles pregavam a lei do Torá. Eles conheciam e pregavam sobre o Antigo Testamento. Então, se Paulo chegasse e começasse a pregar sobre Jesus, sobre a Boa Nova, não cairia muito bem. Então, o que Paulo fazia era mostrar o seu conhecimento do Antigo Testamento, o que é que Deus tinha feito, quais são as mensagens que tinham vindo através dos profetas e tudo mais. E depois disso, Paulo falava sobre Jesus. Vamos ver um exemplo do apóstolo Paulo falando com eles sobre isso. Está escrito em Atos 13, 21. Então o povo pediu um rei, e ele lhes deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, e ele reinou por 40 anos.
É um assunto que eles conheciam muito bem. Eles conheciam toda a história do rei Saul. Então, era uma maneira deles se conectar com Paulo, que era também um judeu. Vou ler para vocês Atos 15, 30 e 31, para depois vocês responderem à questão. Os mensageiros partiram de imediato para Antioquia, onde reuniram os irmãos e entregaram a carta. Houve grande alegria em toda a igreja no dia em que leram essa mensagem animadora. Aí eu pergunto, por que a igreja de Antioquia enviou cartas às outras igrejas? Número 1, para manter contato amigável com elas. Número 2, para pregarem da mesma maneira. Número 3, para deixarem de pregar a falsa doutrina. A resposta correta é o item 3, que está escrito, para deixarem de pregar a falsa doutrina. A igreja da Antioquia era uma das igrejas-chave para o cristianismo. Então, o que aconteceu é que ela ficou sabendo que alguns dos judeus convertidos que foram para as outras igrejas, eles começaram a pregar ainda usando os costumes dos judeus, que pregavam que eles não podiam comer carne de animal estrangulados e outras coisas. Aí os apóstolos se reuniram com a igreja de Antioquia em Jerusalém e eles chegaram a um acordo. Então, escreveram uma carta. Essa carta estava dizendo o seguinte: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas, que tudo lhes vá bem. Atos 15, 28 e 29. Isso tudo é porque no Antigo Testamento a salvação ainda era por obras. Eles ofereciam certas coisas, eles faziam certos sacrifícios a Deus. Então, muita coisa que se fazia no Antigo Testamento, com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, isso tudo já não era mais necessário, porque Jesus Cristo morreu para nos livrar dos pecados. Então, de agora em diante, nós não precisamos de nenhum desses sacrifícios. E também a gente tem que se livrar da idolatria, a gente tem que se livrar de certas coisas que não são corretas. Nós não somos salvos por obra, mas por aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. É isso que mudou. Espero que você tenha gostado da nossa revisão de hoje e espero ver vocês nos próximos vídeos. Muito obrigada pelo seu tempo valioso, pela sua participação. Não deixe de me mandar uma mensagem, me dando sugestões, falando o que está acontecendo, como é que este vídeo chegou até você, porque eu não tenho ideia de como está chegando até vocês. Se vocês estão gostando ou não, o que é que vocês não gostou, o que é que gostou, podem me dizer. Se não quiserem dizer no comentário do vídeo, no site é só entrar pelo WhatsApp, é muito fácil, tá bom? Estou também colocando aí para vocês o meu número do WhatsApp, no qual vocês podem me contactar. Só peço, por favor, não ligue para mim
com o vídeo, porque muitas vezes eu estou no meu trabalho e as pessoas estão ligando com vídeo para mim. Por favor, que seja em forma de mensagem. E assim que eu tiver um tempo, responderei para todos vocês. Muito obrigada, um bom dia abençoado, que o Pai os abençoe, que coloque uma parede de proteção à sua volta, à volta da sua família, e que te traga muita prosperidade, saúde e paz. Muito obrigada, meus irmãos, e bom dia.